Ensina-nos a guardar a Tua palavra e as cumprir, Senhor. Deus eterno, aqueles que porventura ainda estão vindo a este lugar, traga, Senhor, em segurança sobre a Tua proteção, Senhor. E os que já estão aqui, Pai, fala aos corações, Senhor. Trabalha nos nossos corações nesta manhã. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dando continuidade então, irmãos, eu quero convidar aqui o pastor Geraldo. Pastor Geraldo, faça essa oração nesse momento. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Queremos agora, Senhor, pedir da parte do Espírito Santo, que o Senhor venha iluminar os professores, dando-lhes sabedoria, entendimento, Pai, discernimento, para ele passar para o Teu povo, Senhor, aquilo que a lição nos conduz, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos que aqui estão, aqueles que estão assistindo em casa, na live. Abençoa também Teus filhos, ó Pai. Ajuda a cada um, Senhor, a estar na Tua presença. Nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, dando continuidade aqui, só fazer uma correção aqui. Eu fiz a abertura e era para convidar o pastor Geraldo para orar, e eu já orei, em seguida convidei o pastor Geraldo para orar de novo. Mas glória a Deus, irmãos, glória a Deus, a oração nunca é demais, né? Neste momento eu convido a irmã Luísa para estar louvando ao Senhor com o hino da harpa, amém? A paz do Senhor, irmãos, é uma manhã abençoada para nós estarmos na presença do Senhor e aprender mais um pouco da sua palavra. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 33. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e mais unido a Ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de Ti, Senhor. A minha vida é luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei.
se chegar à beira deste rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Dando continuidade, hoje estudaremos lição de número 5, que fala sobre dons de elocução. O nosso texto áureo diz: porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3. A verdade prática diz: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Neste momento, eu peço que a irmã Luísa pode estar fazendo a separação das classes, né, neste momento. Amém, irmã? Glória a Deus. Dando continuidade, eu peço os irmãos se colocarem de pé, para juntos fazermos a leitura bíblica em classe. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e os versículos do 10 ao 12. Capítulo 14, versículo do 26 ao 32. Os irmãos que estão acompanhando aí, que não têm a revista, pode estar nos acompanhando através da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O versículo 10 diz: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Capítulo 14, a partir do versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém. Neste momento, eu passo para o evangelista Maico, nosso coordenador, está dando continuidade na nossa lição desta manhã. Amém. Pai do Senhor para os irmãos podem se assentar, por gentileza.
Nós vamos dar continuidade hoje na nossa escola bíblica, na nossa tema do trimestre, que vem falando sobre os dons espirituais, né? E hoje a gente vai falar sobre dons de elocução, como já foi lido aqui, né, no nosso textuário, o título da lição, tá? A leitura bíblica em classe. A gente vai estar aí discutindo os conceitos, né, as ideias, né, a nossa crença, as bases bíblicas que nós temos com relação a dons de elocução, tá bom? Então é bastante interessante nós termos a base daquilo que nós estamos falando, né? E a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que se preocupa muito com o ensino e nós temos base bíblica para isso, né? Todos os temas que são abordados na igreja são temas que nós podemos usar como referência a própria palavra do Senhor, que é da onde nós tiramos, né, essas crenças, esses dogmas, né? Então nós vamos estar estudando hoje aqui a lição de número 5. Nós ainda estamos gravando as aulas, né? Então alguns irmãos ainda não estão podendo vir por conta da pandemia, alguns irmãos talvez estão no grupo de risco, não pode estar aqui. Então, até segunda ordem nós estamos gravando, né? Para que os irmãos também possam acompanhar de suas casas e até mesmo assistir depois o vídeo, né? Tá bom? Então, vamos dar continuidade na aula de hoje, dons de elocução. Nós colocamos, como a gente está gravando, a gente achou melhor fazer aqui em cima por causa do slide, tá? Pega melhor. Aqui embaixo não ficou legal, né? Porque acaba desfocando a pessoa com o slide, fica um pouco longe, tá bom? Então a gente resolveu fazer aqui em cima por conta disso, para facilitar para quem está assistindo em casa, tá bom? Irmãos, dons de elocução, já foi lido o textuário já. Vamos só ressaltar alguns pontos, essas leituras também já foram feitas, tá? Então vamos lá, ó. O que diz aqui, ó? Textuário que já foi lido, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3. Então está aqui a nossa base para aquilo que nós vamos estudar hoje. O pastor Antônio Gilberto, que é um mestre, né, na igreja, um grande homem de Deus, um grande líder na questão de escola bíblica, ele fala que o texto áureo é o texto de ouro da lição, ou seja, é o texto, vamos dizer assim, o mais importante daquilo que nós vamos comentar durante essa aula, tá bom? Então, texto áureo é texto de ouro, tá bom? E o que diz o nosso texto de ouro de hoje? Nosso texto central para aquilo que nós vamos estudar. Ele está registrado em 1 Coríntios 14, versículo 2 e o 3, e diz assim, ó: porque o que fala língua estranha, eu grifei de vermelho, tá? Preste bem atenção. Porque o que fala, ou seja, a pessoa que fala língua estranha, não fala a homens. Então esse texto ela tem duas direções. Primeiro ponto, ó: o que fala língua estranha não fala a homens, mas fala a Deus. Primeiro ponto nós temos que observar: quem está falando em língua estranha na igreja, ele não está falando para nenhuma pessoa que está ao seu lado. Ele não está falando para sua esposa, para o seu filho, ou para o companheiro que está no banco junto com ele. Ele está falando em línguas, é um relacionamento direto com Deus, tá bom? Primeiro ponto que nós precisamos observar. Então, aquele que fala em línguas, ele, vamos colocar aqui, tá? Não sei se vai dar para os irmãos em casa enxergar, mas vamos pôr aqui, línguas estranhas. Ele tem uma relação direta com Deus, tá? Então, o primeiro ponto para a gente entender a nossa aula de hoje, é preciso entender o texto principal que nós estamos utilizando, tá? Então, passamos ali o registro, aonde se encontra aquela base, tá? E grifamos a primeira, para mim, tá? Isso aqui não é o comentarista que está falando. Algumas coisas que nós vamos falar aqui é com base no que o comentarista está colocando. Isso aqui, a gente estudando a revista, a gente entendeu que aquelas palavras grifadas, para mim, são palavras-chave para entender o texto. Então, língua estranha não fala a homens, mas a Deus. Então, ou seja, uma relação direta com Deus, certo? Entendendo a primeira parte desse texto. Em seguida, olha só, e aí tem também o porquê disso, né? Deixa eu só falar também a questão do porquê. Ele fala a Deus. Por que ele fala a Deus? Porque ninguém o entende e em espírito fala em mistérios. Não tem lógica alguém que fala língua estranha está falando para o irmão do banco, sendo que o texto está claro que ninguém o entende, nem ele mesmo às vezes. A menos que haja
o dom da interpretação, senão nem ele mesmo entende o que está falando. É bíblico, está na Bíblia isso, está aqui o texto, tá bom? Então tem um motivo porque essa pessoa que está falando em línguas estranhas, tem um motivo para isso, é porque ele está falando com Deus, quem entende é Deus, é um mistério, como diz a palavra do Senhor, tá? E aí nós vamos para a segunda parte do texto, depois do ponto ali, olha só, mas o que profetiza, eu grifei de azul aqui no slide, mas o que profetiza fala aos homens, prestou atenção na diferença? Então, línguas estranhas, primeiro ponto aqui, ó, fala com Deus, a pessoa está falando com Deus, e profecia está falando aos homens. Então o texto deixa bem claro aqui a função e a direção de cada um desses dons, né? Qual que é a definição, a aplicação e a direção deles. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá certo? Porque às vezes a pessoa pode achar que ele começa num culto a falar língua estranha e que ele está edificando o irmão que está do lado, no sentido de uma palavra de exortação, de conforto, mas não, porque a pessoa não está entendendo. A pessoa não está entendendo. Agora, deixar bem claro um ponto aqui, que nós já discutimos em aulas anteriores da escola bíblica, é que as línguas estranhas, você pode não estar entendendo, mas ela não deixa de ser um sinal, né, de que Deus está relacionando com aquela pessoa, e inclusive em cultos ar livre, né, cultos domésticos, em que o vizinho está escutando o culto, porque eu já cheguei a ver algumas pessoas afirmar que a gente não deve falar em línguas se Deus nos usar nesses momentos, mas muito pelo contrário, inclusive dentro da nossa revista nós estudamos esse ponto, que a língua estranha também é um sinal para o descrente. Tá? Não é que o descrente está entendendo o que você está falando, mas ela é um sinal da manifestação e do poder de Deus. Ora, é um dom do Espírito. É o que nós estamos discutindo nesse trimestre, certo? Então, nós não podemos ter essa restrição, tipo, se você estiver num culto ao ar livre, Deus te tomar em língua estranha, tipo, não vou falar, né? Porque aqui tem pessoas não crentes. Muito pelo contrário, aquilo é um sinal para os não crentes, certo? Nós já estudamos isso numa das nossas revistas anteriores. E é isso, mas o que profetiza fala aos homens, para quê? Também tem um motivo, para edificação, exortação e consolação. Então a profecia, ela vem para edificar o crente, ela vem para exortar, que exortar significa corrigir em ânimo. Exortar, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é, né, cobrar os irmãos, repreender os irmãos. Muito pelo contrário. Exortação no dicionário quer dizer corrigir em ânimo. Você fazer uma correção naquela pessoa, ou, como nós mais conhecemos, uma crítica construtiva. Já ouviram falar esse termo? Crítica construtiva? É meio difícil quando a pessoa fala assim, olha, o Moraci me criticou. Mas às vezes a crítica que ele fez é uma crítica construtiva. É uma crítica que, se eu absorver o que ele está falando, posso melhorar. O Provérbios fala, né, do sábio, né? Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ou seja, a pessoa que é sábia de fato, ela ouve um conselho e ela, em cima daquilo, ela cresce. Ela não volta para trás, ela não fica bicuda, ela não, muito pelo contrário, ela observa aquele conselho e, se ele de fato for algo que condiz com a realidade, ele acata e coloca em prática. Por isso que o sábio, que é sábio de verdade, ele se torna cada vez mais sábio, tá certo? E aqui nós vemos que os dons de profecia, né, ele vem para edificar, exortar, que é corrigir a pessoa, mas no sentido de dar ânimo. Não é no sentido de repreender, de humilhar. É no sentido de dar ânimo, colocar aquela pessoa em pé de volta para que ela continue na caminhada. É diferente, tá? E a profecia, ela tem esse efeito, né? A profecia tem esse poder na nossa vida e é por isso que ela é usada para falar a homens, para que eles sejam edificados e fortalecidos, e também para consolar, para confortar, né, irmãos? Diante das lutas, das dificuldades, a profecia vinda de Deus, ela tem também esse efeito de consolar a nossa vida. Em seguida, então grava bem aqui esse resumo do textuário. A primeira parte, língua estranha, é um relacionamento entre a pessoa que está falando, está exercendo o dom, e Deus.
E profecia é algo que vem de Deus para que haja uma relação ali, uma palavra para o homem, para que ele seja edificado, confortado e consolado. Tá bom? Hoje o nosso foco é a aula de número 5, vamos tentar nos ater somente nesse assunto. O objetivo geral, segundo o nosso comentarista, é apresentar os dons de elocução. Então, objetivo bem simples, né? O objetivo dessa aula é apresentar os dons de elocução e fazer comentários sobre eles, ok? Em seguida, nós vemos aqui os objetivos específicos, que é o que, irmãos? Aquilo que nós vamos ver em resumo de cada tópico. No primeiro tópico, nós vamos expor biblicamente o dom de profecia. Lembra que eu falei no início da aula que nós temos que ter uma base para aquilo que nós falamos, né? Lá na faculdade, quando você vai fazer um trabalho de TCC, quando você fala de algum autor, você tem que referenciar, né, Paulo? Você tem que referenciar aquele autor, né, para não constituir também um plágio e falar o que ele falou, e às vezes parafrasear, ressalvando quem é a pessoa que falou. Então você tem que ter uma base, né? Se você vai preparar um estudo, ou é de autoria própria, foi você que citou aquela frase, ou você tem que citar quem falou. Então, ou seja, tem que ter uma base, né, Moacir? Tem que ter uma base do que você está falando, tá certo? Às vezes você vai dar uma aula e você fala assim, meu irmão, eu ouvi falar que Jesus fez isso, que Jesus fez isso por causa disso, aí a pessoa pode olhar para você e falar assim, tá, mas aonde você tirou isso? Né? Então, é bem interessante a gente falar a fonte que nós estamos tirando, né? Ou pelo menos, se alguém perguntar, a gente saber, não, essa fonte que eu estou falando não tem nenhuma fonte bíblica, é uma especulação. Tá? Quando a gente entra na questão de estudar a teologia, tem bastante textos que são especulatórios, né? A pessoa começa a especular, né? Não temos fundamentos, às vezes, para determinados assuntos e questões que surgem no meio da igreja, para falar que está na Bíblia isso. Então a gente cita, é uma especulação, tá certo? Como existem várias no meio aí, tá bom? Segundo tópico, nós vamos explicar o dom de variedade de línguas. Vamos explicar de acordo com a Bíblia, que a Bíblia fala, tá? E por último, examinar o dom de interpretação de línguas. Vamos examinar este dom, que não está aqui, eu falei de línguas estranhas, de profecia, e aqui falta o de interpretação, depois a gente coloca ele aí, tá bom? Em continuidade com o nosso tema, eu coloquei como introdução a foto desse microfone, por quê? Porque dons de elocução tem muito a ver com aquilo que é falado, aquilo que é expressado em palavras, né? Tá certo? E aí, dentro do estudo dessa semana, nós vamos nos concentrar nos 3 dons classificados como elocução. Lembra que nós falamos dos 9 dons do Espírito? Nós falamos nas aulas anteriores, né? E nós estamos discutindo a cada aula 3 classes. Nós temos 3 classes de dom, né? 1, 2, 3. Tá? E hoje nós estamos discutindo a classe de dons de elocução, que seriam esses dons que nós estamos falando aqui, a línguas estranhas, né? O dom de profecia e o de interpretação de línguas. Seria a terceira, já estudamos na aula antepassada, essa na aula passada, e hoje nós estamos estudando o número 3 aqui, que são os dons de elocução, tá bom? O que mais que o comentarista fala? Os propósitos desses dons, eles são especiais, olha só, e de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Então, lembra que a gente disse na primeira aula que nós tivemos, trouxemos aqui uma bexiguinha? Vocês lembram aquela, não é bem uma dinâmica, é mais uma demonstração, aquela bexiga e o vidro de perfume, não sei se alguém se recorda, tá? Então, a pessoa colocou aquele perfume no frasco, quando ele foi fabricado, para que ele saia dali. Ninguém comprou um perfume para ficar dentro do frasco, ele não vai cheirar, né, Paulo? Ele não vai cheirar, ele só vai cheirar se você tirar, né? E aí, ele está então cumprindo o seu propósito pelo que ele foi feito. A bexiga, só recapitulando aqui, ela não foi feita para ficar vazia. A bexiga ela foi feita para colocar nas festinhas, até mesmo aqui na igreja, quando às vezes tem uns cultinhos das crianças, né, que faz tempo, né, Nancy, que a gente não tem a Nancy e a Solange, faz tempo que a gente não tem, por questão da pandemia, né? Mas até mesmo na igreja a gente coloca umas bexigas aqui, as irmãs colocam, né, para enfeitar, porque o propósito da bexiga é enfeitar, né, é trazer uma decoração, ela não foi feita para ficar vazia.
por que eu estou falando isso? Porque tudo isso tem a ver com o propósito. O propósito para que aquilo foi feito, foi criado ou foi dado. No nosso caso, dons são dádivas. Dádivas nós podemos resumir como se fosse um presente que Deus nos dá, certo? Se você olhar no dicionário, dádiva, um dos significados de dádiva é presente, tá? Certo? Então Deus, Ele nos dá um presente, para ficar um pouco mais claro, que é para que você utilize aquilo para o seu, né? Inclusive, direto eu ganho o perfume da minha mãe, por isso que eu falei de perfume. E ela me dá o perfume para que eu possa usar. Né? Então Deus te dá um dom para que você também possa usá-lo. Está entendendo? Então quando Deus nos dá um dom, nós temos que ter o temor, a comunhão com Deus e colocá-los em prática, submissos a Deus. Porque é algo que nós vamos comentar mais um pouco na lição, que há muitas pessoas que usam isso de uma forma errada, usam os dons que Deus dá de uma forma equivocada. E pode acontecer isso, Michael? Pode acontecer isso. Pode acontecer. Por isso nós temos que estar sujeito à direção de Deus, tá certo? Então na nossa introdução, o comentarista ele ressalta aqui a importância desses dons, tá? E para que eles servem. Em continuidade do tópico 1, no tópico 1 nós temos aqui, ou melhor, primeiro aqui é a estrutura do que nós vamos estudar, né? Então no tópico 1, o que é dom de profecia? Nós vamos responder essa pergunta com base no que o comentarista nos trouxe. No item 2, relevância do dom de profecia, o quanto que esse dom é importante para a igreja. O quanto que esse dom ele é necessário para a igreja. E eu acredito que vocês já devem ter percebido pelo que eu falei aqui no começo. Profecia, lá no textuário, lembra? Profecias é um relacionamento direto a homens. Deus concede àquele que possui o dom para que ele entregue aos homens que serão edificados, exortados, consolados. Tá certo? Então, ele é de grande relevância, ele precisa existir, ele precisa estar atualizado, e ele está atualizado, ele existe. Ao contrário do que dizem os cessacionistas, que são aquelas correntes teológicas que alegam que os dons espirituais foram apenas para a igreja do primeiro século. Então, nós falamos disso na primeira aula, temos que tomar cuidado com isso, porque os dons eles continuam atuais no meio da igreja. Em seguida, no item 3, propósito da profecia. Eu falei agora há pouco do frasco de perfume e da bexiga, que eles foram criados, foram fabricados com um propósito, e a profecia, ela foi dada por Deus também com um propósito, nós vamos estudar no item 3. Em seguida, no item 2, vamos falar sobre a segunda classe, o segundo dom dentro dessa classe de elocução, que é a variedade de línguas. Primeiro, o que é o dom de variedade de línguas? Vamos responder essa pergunta. O que seria este dom? Tá certo? Em seguida, qual é a finalidade? Para que ele existe? É como se fosse o propósito, né? Qual que é a finalidade desse dom também, né? De variedade de língua. E por último, falar sobre a atualidade deste dom. Ele é um dom atual, ele existe na igreja e ele é praticado e será até o dia do arrebatamento da igreja. E por último, no item 3, nós temos só 2 subtópicos, né? E ele vai falar sobre a interpretação de línguas. Definição deste dom. O que é a interpretação de língua? Nós vamos definir. E no item 2, há uma diferença entre dom de interpretação e o de profecia. Então é uma pergunta que é feita aqui, está uma interrogação ali. Há uma diferença entre o dom de interpretação e o de profecia? Tá certo? Então a gente vai discutir isso aí. Elocução, irmãos. Quem pode me ajudar? Para quem está assistindo em casa, nós temos alguns irmãos aqui na nave da igreja, vocês não estão vendo eles, mas eles estão aí, tá bom? Alguém quer falar? Por favor, quer comentar o que seria o dom de elocução, aquilo que você acredita ser? Para eu não falar sozinho, né? Que a minha voz está indo embora já. Tem alguém que quer comentar? Irmão João está aí perto mesmo? Está perto da câmera? Presbítero, irmão João, o senhor quer comentar alguma coisa, irmão João? Entendi. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Isso tem a ver com eloquência, né? Também. Mas os dons de elocução, na verdade, eles têm esse sentido aqui, que é esses 3 termos que nós estamos utilizando, que nós vamos estudar, né? Alguém mais quer comentar? Vamos colocar aqui pode passar, Moracinho, a definição do dicionário, só para ficar um pouco mais claro
o que vem a ser o dom de elocução, tá bom? Ou melhor, o dom não, dom de elocução não, dons de elocução, porque é uma classe, tá? Então, dentro dessa classe de dons de elocução, nós temos aqueles termos que nós estamos estudando. Ele é um substantivo feminino, daí ele quer dizer o quê? Ó? Ação ou efeito de demonstrar um pensamento. A ação, uma prática, ou um efeito de demonstrar um pensamento. Tá? Então, ele pode ter um significado tanto secular, natural, que é, por exemplo, eu estou pensando, eu estudei essa lição, fiz, né, para apresentar para os irmãos, então, quando eu lia, eu ia pensando, e aquilo que eu pensei, eu estou expondo para vocês. Então, mas, no sentido espiritual, Deus coloca aquilo no coração da pessoa, e a pessoa fala. Então, da mesma forma, ele está expressando aquilo que está vindo de dentro. Tá certo? Demonstrar um pensamento, uma opinião, através da utilização de palavras. Tá? A demonstração da enunciação desse pensamento. Né? Uma ótima elocução acerca do comunismo. Isso aqui é um exemplo do dicionário, tá, irmãos? Maneira de se expressar. Modo através do qual ninguém se expressa. Né? Parte da retórica que se dedica ao tratamento da seleção e da posição ocupada pelas palavras e frases. Aí tem muito a ver com a eloquência no falar, como o João citou ali. Tá certo? E aí nós temos alguns sinônimos aí de elocução, que é o que? Expressão, dicção e locução, que tem a ver com o que o irmão João acabou de falar. Tá certo? Nada mais é, irmãos, dons. Esses dons aqui são dons de expressão. Você vai expressar aquilo que Deus está colocando dentro de você com palavras, né? Com palavras, né? Praticamente dito aí, tá bom? Em seguida, hoje eu não trouxe nenhuma dinâmica, porque confesso aos irmãos que eu não consegui pensar, até falei para o Moracir, não consegui pensar em nenhuma dinâmica para este tema que encaixasse, tá? Então nós vamos pular essa parte de dinâmica hoje, ou de alguma apresentação, tá certo? E vamos direto para o tópico de número 1, que diz assim, ó, dom de profecia, é o que nós vamos estar vendo aqui. Primeiro item, ele pergunta assim, ó, o que é dom de profecia? O que é o dom de profecia? Irmãos, parece simples, muitas pessoas aqui falam, mas isso aqui eu estou cansado de saber. Cansado não, né? Isso aí eu já sei de cor e salteado. Será? Às vezes a gente, né, ouve as pessoas falando, né, e a gente acha que é uma coisa e não entende direito o que ela vem a ser. E o que o comentarista nos cita aqui? Ó? Primeiro ponto, ele cita aqui um teólogo chamado Stanley Horton, tá? E o que ele fala? O que esse teólogo fala? Olha só. O dom de profecia, que está relatado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, que é o textuário que nós fizemos, refere-se a mensagens espontâneas, olha só, dom de profecia, mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito. Olha só a observação aqui, igreja. Tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que às vezes ele vê um sofrimento de uma pessoa, e ele deseja de coração, com muito amor, não é nem por maldade dele, mas ele deseja com muito amor que aquela pessoa saia daquela situação. Aí ele chega na pessoa e fala, Deus está mandando te dizer que você vai sair. Mas irmão, não foi Deus que mandou. Não podemos confundir o desejo de abençoar alguém com a profecia que vem de Deus. E eu na minha vida de vivendo o Evangelho, eu já vi isso. Inclusive, na época, eu comentava até com o meu pastor, né? A gente comentava até por forma de aprendizado, algumas pessoas às vezes agindo dessa forma. E nós vamos entender que, porque irmãos, o dom de profecia tem que ser julgado. Julgado como? Tem que ser analisado por nós. Então, eu estava analisando, junto com o pastor no caso, e biblicamente nós entendemos que temos que tomar cuidado. Você quer desejar uma bênção para o irmão, então faça uma oração para ele, e diga, irmão, eu desejo toda sorte de bênção para a tua vida, que tu saias dessa luta, que tu saias dessa dificuldade, mas não confunda isso como profecia, tá? Então tem que tomar cuidado, porque as pessoas às vezes, elas desejam o bem de outro, e isso é maravilhoso que nós desejamos o bem do outro, porque isso é amor. A definição de amor é desejar o bem de outro, essa é a definição da palavra amor, desejar o bem, né, excelso, pleno de outra pessoa. Essa é a definição de amor. Então é uma expressão de amor, mas não confunda com profecia, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado na hora da gente falar e não confundir as coisas, tá?
Agora, se é Deus que está te mandando falar aquilo, se é de fato uma profecia, entrega, e com certeza Deus ele vela pela sua palavra e tudo aquilo vai acontecer. Certo? Então a gente precisa saber ter essa definição, precisamos saber fazer essa distinção, tá certo? Em seguida, olha só o que ele fala aqui também, ó. É inspirada pelo Espírito, ou seja, não é aquilo que vem de mim, tá? E uma língua conhecida para que também, para quem ouve, possa ser edificado, exortado e consolado. Ou seja, a profecia, ela é falada numa língua que a pessoa, tanto quem está falando, quanto aquele que está ouvindo, entendem plenamente o que a profecia quer falar. Diferente do dom de variedade de línguas que nós vamos falar no próximo tópico. Tá certo? Então o dom de profecia tem que ficar bem claro, né? Eu acho que todo mundo aqui já viu a manifestação de um dom de profecia na igreja, né? E em alguns casos até já viram, né, o cumprimento da profecia. Tá certo? Eu já vi alguns casos, os pastores que estão aí também com certeza devem ter visto, casos de pessoas profetizando para outros durante a pregação, profetizando que a pessoa estava chorando, tal, um monte de coisa, e na verdade não era nada daquilo. A pessoa chegar a comentar, a pessoa que recebeu chegar a comentar para outros irmãos, também não deveria. A gente às vezes precisa ficar, né? Quando a gente fala de julgar, é nós analisarmos para nós mesmos, não é ficar fazendo fofoca. Julgar a profecia, olha, Moraci entregou uma profecia, pastor Natson, rapaz, não é de Deus não. Aí eu falo para o pastor Natson, eu falo para a irmã Elaine, eu falo para o pastor Marcos, aí parece que eu estou meio que trazendo uma imagem ruim do Moraci, meio que denegrindo uma imagem dele, e às vezes é eu que interpretei errado. Então, é você julgar a profecia, não é para você julgar coletivamente. Vamos julgar a profecia do Moraci coletivamente. Não, é um exemplo, tá? Não, é individual. Você julga e você analisa se tem base bíblica. E em alguns casos, já cheguei a ver isso, nesses meus quase 20 anos de crente, que a pessoa profetizar e a pessoa sair comentando que nada daquilo era verdade, que aquilo... Então, a profecia ela pode ter 3 origens. Ela pode ter 3 origens, tá? Ela pode ser... Deixa eu ver se dá para apagar aqui, se não secou. Então, a profecia, ela pode ter 3 origens aí. No sentido de profetizar, de falar a palavra, né? Pode ser uma profecia. Quando você fala, é uma profecia, tá, mas qual que é a origem dela? Ela pode ser de Deus, pode ser do homem, ou até mesmo do diabo. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A profecia que é de Deus é aquela que se cumpre, aquela que Deus vela pela sua palavra. Do homem é aquela sentimental. Eu sinto de abençoar aquele irmão, eu vejo que ele, nossa, é uma bênção, e você vai lá e fala alguma coisa, como se fosse Deus falando, mas na verdade Deus não te pediu para falar nada. Você tem que deixar claro que é um desejo seu, né? Que não é Deus falando. E do diabo, dispensa comentários, né? Que é aquela que é usada, feita para tentar enganar, para distorcer, para fazer a pessoa desviar. Tá certo? Então ela pode ter essas origens aí. Em seguida, olha só. O que mais que ele comenta aqui? Ó, profetizar não é desejar uma bênção. Então o que eu estou falando aqui, que eu acabei de dizer, não é desejar uma bênção, não é a primeira vez que eu ouço falar disso. Inclusive no curso de teologia do IBADEP, foi falado num tema que falava de profecias, foi discutido esse assunto. Então, não confundir. Desejar uma bênção é uma coisa, profetizar é outra. Tá certo? Não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Lembra que eu falei que o dom pode ser usado incorretamente? Pode. Ele pode ser usado incorretamente, certo? E o que mais? E não são poucos os crentes e igrejas locais que sofrem, né, com as consequências das falsas profecias. É a mesma coisa, irmãos, acho que alguém comentou aqui esses dias no Moraci. Acho que foi você, Moraci, se não fosse, me corrija. Nós, não vou citar nomes, mas nós tivemos casos aí, recentes, que saíram na mídia, da pessoa, por exemplo, uma pessoa famosa, filho de um famoso, está doente, vocês devem saber do que eu estou falando,
E aí vinha um pastor e fala assim, ó, ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Mas aí passa 3 meses, a pessoa morre. E aí? Qual que era a origem dessa profecia? Eu, teoricamente, diria que seria do homem, né? Um desejo. Porque a gente tem um desejo, então é diferente. Então você tem um desejo, ora, abraça aquele irmão, fala, eu estou contigo, meu irmão, que eu puder te ajudar, vamos orar para Deus dar vitória. É diferente de falar assim, ó, Deus já deu vitória e depois a pessoa morre. Então a gente tem que ser bem claro, porque às vezes a pessoa fala assim, ó, não vai morrer. Essa doença não é para a morte. Aí fala no meio da igreja inteira. Aí a pessoa, o que a pessoa vai achar, irmãos? A pessoa que ela mais quer é ouvir uma profecia dessa. Imagina que ela está com uma doença incurável. O que você mais quer é ouvir uma palavra que você não vai morrer daquela doença. Quem é que não vai acatar uma profecia dessa? Aí é que está, qual que é a origem? Certo? E aí a pessoa, dali uma semana a pessoa morre. Como que fica a família dela? Mas Deus falou que não ia morrer, falou no meio do culto. Deus falou que não ia morrer, por que morreu? Pergunta, foi Deus quem falou? Ou foi o homem? O comentarista está falando. Muitas igrejas, irmãos, estão sofrendo por causa disso. Porque, irmãos, nem todo mundo tem estrutura para passar por uma situação dessa e depois entender que não era Deus que falou, foi um homem e continuar a sua caminhada. Não, eu entendo, Senhor, que aquilo foi falado. De princípio, eu queria que fosse o Senhor que tivesse falado, mas eu entendo pela tua palavra que não foste tu, mas foi um desejo daquela pessoa. Então eu vou continuar minha caminhada, porque eu sei que o teu trabalho é dessa forma. Nem todo mundo tem essa estrutura. Nem todo mundo tem essa estrutura. Para aguentar, para ouvir uma profecia dessa e depois descobrir que não foi Deus que falou aquilo, mas que foi uma pessoa. Ou pior ainda, continuar achando que foi Deus e que Deus não cumpriu. Pior ainda. Se ainda ele identifica que não foi Deus, não foi Deus não. Mas o duro é que quando ele fica falando assim, Deus, que Deus é esse que não cumpriu? Olha o perigo, irmãos. Então, está aqui, ó. Como ele está falando, não são poucas as igrejas que sofrem por causa disso e pessoas. Eu já vi muito isso. Os pastores que estão aqui, eu acho que já viram também, com certeza já viram muito isso. Tá? Eu já vi caso de pastor ter que barrar o irmão numa pregação. Eu já vi caso. Ter que, irmão, com jeito, né, com respeito, irmão. Então, né, dá uma brecada aí, porque o negócio estava indo. Então temos que tomar cuidado. E aqui o comentarista ele fala, não me lembro o tópico agora, mas ele fala, os líderes têm que tomar cuidado com isso. Os líderes das igrejas não podem permitir certo tipo de situações dentro da sua igreja, da igreja que ele dirige. Ele tem que ver isso, ele tem que analisar, julgar dentro da palavra do Senhor e perceber, não é de Deus, então eu tomar uma atitude, não pode deixar. Continuidade aqui, porque o tempo, o tópico é muito importante, mas o horário está avançando. O item 2. Relevância do dom de profecia. A gente colocou uma lupa ali, destacando aquele grupo ali, né? Não é que o dom de profecia é melhor que os outros. Que este grupo de elocução é melhor que os outros grupos. Muito pelo contrário, né? Semana passada também nós falamos sobre os dons de poder. E o dom de operação de maravilhas, irmão, o nome já fala, é maravilhoso ou não é? É maravilhoso, irmão. Imagina você ver o mar se abrindo diante de você. Pensou que maravilha? Né? Então, todos os dons são importantes. Mas o comentarista, ele faz uma relevância no dom de profecia. Por quê, irmãos? Porque o dom de profecia é aquele que edifica a igreja. É o que exorta e o que anima. Então a igreja precisa disso, nós precisamos disso constantemente. Eu citei semana passada, né, eu acredito que aquilo ali, irmãos, porque Deus pode usar alguém numa profecia durante o louvor. E eu citei semana passada e cito de novo aqui. Me lembro em 2005, hoje a minha mãe não está aqui com a gente, mas semana passada ela estava, eu trabalhava com a mocidade do Jardim Fátima, em 2005, e a gente foi cooperar num congresso de jovens no Parque das Árvores. Eu ainda era noivo da Daiane, a gente ia ficar noivo ainda, a gente era namorado. Tem bastante tempo isso aí, já tem 16 anos isso vai fazer. E eu não esqueço até hoje que Deus usou o pastor Daniel Fogel num louvor em profecia. Porque a minha mãe, ela estava com uma doença no rim. E
era preocupante. E quando ele, acho que naquele dia não foi ele que pregou, mas ele trouxe uma saudação e cantou. E se não me foge na memória, naquele dia algumas pessoas alegaram que foram curadas. E a minha mãe, ela não estava no culto, mas ela foi curada. Tanto que já passou 16 anos, ela não teve mais problema no rim. Isso não quer dizer que ela não venha ter outro. Entenda bem, irmãos, a gente tem que ser, tá certo? Mas daquele, Deus livrou ela. Já passou 16 anos. 16 anos. Foi Deus que usou ele aquele dia? Sim ou não? Foi Deus que usou ele. E engraçado que ele falava aquilo, ele profetizava cantando o hino do Elias Silva. Que é aquele lá que fala sobre um sonho. E eu me lembro até hoje do estrofe em que eu chorava quando ele cantava, sentado no banco da igreja. E eu fui trabalhar naquela época, eu trabalhava à noite, eu chorei a noite inteira lembrando daquele hino. E aí logo depois a minha mãe não tinha mais problema. Aleluia, dá para dar uma glória a Deus, irmão? Oh, aleluia, dá vontade até de falar em língua estranha aqui, Paulo, tá? Porque eu sinto a presença e a glória do Senhor, irmãos. Amém? Então Deus, ele sabe o que faz, mas vamos continuar aqui. O dom de profecia é relevante por causa disso. O que é mais que fala aqui, ó? Não obstante, ele igualmente recomendou o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Embora esse dom ele é tão importante, tem que ter cuidado na hora de exercer o dom na igreja. Nós temos que ter cuidado, não é atropelando as coisas, não é aquela coisa desordenada, porque Deus, ele é ordeiro, né? Eu sempre falo aqui que Deus, ele criou tudo certinho, não é verdade? Olha só para o teu corpo, como que o teu corpo funciona. O coração manda sangue para cá, e tem a outra veia lá, a outra veia que traz o sangue de volta, e aí passa lá as coisas no rim, o rim filtra, e aí não sei o que tem, não sei o que lá. Olha a perfeição do teu Deus. O salmista, ele fala, eu acho que é Salmo 106, se não for a memória: Senhor, quão maravilhosos são as tuas obras. Durante o dia o homem trabalha, à noite o homem vem para casa, então os animais saem para a sua caçada, para a sua vida, e no outro dia o homem volta à sua rotina. Ó Senhor, quão maravilhosos são as tuas obras. Deus, ele é maravilhoso. E olha só, Deus é ordeiro, ele é maravilhoso e faz as coisas ordenadamente. Então, o dom também que ele deu tem que ser aplicado na igreja de uma forma organizada, ordenada. Na igreja não é lugar de bagunça. A igreja não é lugar de bagunça, tá? Por quê, irmãos? Tem pessoas que, nós vamos falar aqui, nós vamos ler aqui, começam a usar o dom atropeladamente e aí ninguém é edificado. Então, o propósito do dom de profecia é edificar as pessoas, então vamos fazer como diz aqui, ó. No máximo 1, 2 ou 3, e que haja, né, o intérprete, no caso do dom de línguas, né? Ou seja, fazer as coisas ordinariamente. Aí começa todo mundo a falar, ninguém entende nada. Como que alguém vai ser edificado? Tá certo? E é interessante ressaltar aqui que nós não perdemos o domínio do nosso corpo. Já cheguei a ver, irmãos, esse negócio das pessoas às vezes fazer aviãozinho no poder e a pessoa às vezes acertar o outro irmão. Acertar a mão, né? Então, irmão, nós não perdemos o controle do nosso corpo. Eu acho que existem manifestações desse tipo, porque se você olhar o avivamento na rua Azusa, que nós já estudamos também na escola bíblica, do pastor William Seymour, segundo os estudos, existia naqueles dias, naquela manifestação, pessoas que rolavam no chão. Então, eu não duvido dessas manifestações de jeito nenhum, que Deus toma as pessoas em poder, as pessoas em movimento no culto. Eu não duvido. Inclusive na rua Azusa teve cenários como esse. Porém, irmãos, era tudo de uma forma organizada. Não tinha ninguém batendo no outro, atropelando o outro, trombando com o outro. Porque nós não perdemos o controle do nosso corpo. Muito pelo contrário, nós temos mais poder ainda, mais controle ainda. Vocês estão entendendo? Então, vamos analisar. Às vezes a pessoa se manifesta no poder, ela sai virando e acertando o irmão, né? Será? Que Deus que é esse, né? Que negócio esquisito é esse? É um pouco estranho, não é? Então, vamos tomar cuidado com isso. Propósito da profecia, para a gente correr aqui. A profecia contribui para a edificação do crente. Eu nem vou comentar muito sobre isso, que eu já falei no começo da aula sobre propósito, né? Então, o propósito dela é edificar o crente. O que é edificar? Como se fosse fazer um edifício. Fazer com que o edifício, ele cresce para onde, Moraci? Moraci que é engenheiro, cresce para onde o edifício, geralmente? Para cima, né? Ele tem que ter um alicerce e ele cresce para cima, né? Então, o propósito da profecia é edificar.
que é edificar a igreja? Fazer com que você cresça para cima. E dentro desse crescimento existe a exortação, a consolação, né? Existem esses termos dentro da profecia que vai fazer com que você cresça, nunca com que você diminua. Lembra que eu falei que as pessoas confundem exortação com repreensão? E aí a pessoa às vezes, não é nem de Deus, não é nem Deus que está falando, ele repreende de si mesmo, porque ele acha que ele tem que falar alguma coisa por mão, e aquela pessoa acaba até desanimando, porque não foi Deus. Porque quando Deus corrige, você fala assim, ó, fala Deus, toca-me com brasas do altar, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Está vendo a diferença? Quando Deus fala é diferente. Deus às vezes está doendo, às vezes Deus está falando com a gente, né? Às vezes Deus está repreendendo a gente, mas você não fica bravo, você fala, glória a Deus, fala Jesus. E não é falar fala Jesus não, quando Deus está falando para o outro não, né? Porque às vezes o pastor está pregando, aí você fala como se fosse que Deus estivesse falando para o outro, né? Fala Deus, isso mesmo Deus. Para com isso, irmão. Para com isso, Deus não precisa disso. Fala Deus, aleluia. Se for para você, amém. Agora se for para o outro, deixa, Deus já está tratando. Não precisa ficar querendo incrementar o que Deus está falando. A mensagem já tem uma direção certa, tá bom? Então, esse é o propósito da profecia. Em continuidade no item 2, o que é variedade de línguas? Nós colocamos essa foto aqui, daquele momento em que desce ali os dons, né? A manifestação das línguas estranhas. E no tópico 1 desse tópico, no item 1 desse tópico, nós temos aqui uma interrogação, né? Ou seja, o que é variedade de línguas? Segundo a revista aqui, ó. De novo, nós temos aqui a citação de um teólogo chamado Thomas Hoover. O que ele diz, ó? O dom de línguas é a habilidade, a habilidade é o que? É prática. É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante, presta atenção no que eu falei no começo da aula já, o próprio falante não entende, tá? Para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. No caso de uma transmissão de uma mensagem divina, se a pessoa estiver falando em língua porque Deus está usando ela para transmitir uma mensagem, tem que ter alguém que interprete, porque senão o objetivo não é concluído. O objetivo daquela língua estranha que está trazendo uma revelação divina, não vai chegar no seu objetivo, no seu propósito. Então, precisa alguém que interprete, eu apaguei aqui, alguém que interprete aquela língua estranha. E eu já vi, inclusive aqui na sede, num caso, numa reunião de obreiro, eu até citei já, eu vi uma pessoa falar em língua aqui na frente, pessoa falar em língua lá atrás e outra pessoa aqui na frente revelar o que a pessoa estava, eu já vi aqui. Né? E já vi também em outros lugares. Tá? Então é um dom, é a atualidade, isso existe. E é bonito quando o negócio é de Deus. Quando é de Deus, irmão do céu, é a coisa mais linda do mundo. Você vê Deus usando alguém em língua estranha e usando o outro para interpretar. Você vê que as coisas têm uma harmonia. É que nem aquele instrumento ali, ó. Não adianta o irmão vir cantar um hino aqui e falar assim, dá um Lá maior, e você querer cantar em Sol. Não bate. Quer dizer que às vezes alguém vai cantar um hino, a gente fica tentando pegar a altura, por quê? Não bate. Enquanto você não pega a altura certa, não vai, nem arrisca. Não arrisca porque não vai ficar legal. A mesma coisa é isso. E precisa haver alguém que interprete as línguas estranhas. Tá certo? Vamos lá, continuidade aqui, ainda nesse item, pode deixar aí, Moacir? O que mais que ele fala aqui? Ele acrescenta que tal conclusão, deixa eu voltar um pouco atrás. Segundo Stanley Horton, que é o teólogo que a gente citou no primeiro tópico, o que ele diz? Alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são os de menos importância. Então tem algumas pessoas que dizem que este dom, ele está na lista lá de 1 Coríntios 14, ele está em último. E aí e aqui nós estamos falando dele também como uma terceira classificação. Alguém aqui pode entender que ele é menos importante. Não, irmãos, não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. É que nem a gente fala das 3 pessoas da Trindade. Que o Deus Pai é mais importante que o Deus Filho é mais importante que o Deus Espírito Santo. Não, os 3 são um só. Como que pode ser um mais importante que o outro? Vocês estão entendendo? Não tem como ser. Cada um tem a
a sua função, né? Se é assim que eu posso usar. Porque quando a gente fala de Deus, né? Até as palavras que a gente usa, a gente tem que selecionar muito bem, não é verdade? Porque às vezes a gente usa uma palavra para falar de Deus que não ficou bem expressada, né? Então, a gente até se preocupa, na verdade, quando a gente vai dar exemplos da divindade, da Santíssima Trindade, né? As palavras que a gente vai usar dá até um certo receio, porque é muito sério, tá? Então, se é assim que eu posso chamar, as 3 pessoas da Trindade, elas têm suas funções ali, mas os 3 são um só, tá? Então, os 3 são importantes, de igual modo que os 3 é Deus, tá? E aqui os dons também, os 9 são importantes, porque os 9 são dons, cada um para uma coisa. Lembra que nós fizemos aqui, numas aulas anteriores, o exemplo do corpo humano? Eu desenhei aqui um corpinho, ficou bonito, né? Meu desenho, ficou bem chique meu desenho, tá? E aí eu desenhei um corpinho, e aí eu coloquei dentro daquele corpinho um coração, um rim. Irmãos, você vive sem rim? Não vive sem rim. Vai ter que fazer hemodiálise para tentar ajudar, né? Sem coração, dispensa comentário, né? Ninguém vive, não tem nem um substituto até hoje, né? Só se for. Você vive sem estômago? Quem é que vive sem estômago? Ainda mais nós, né, que gosta de comer, né? Já tomamos um café, estamos pensando no almoço, né, pastor Marcos? Estamos pensando que nós vamos comer que sair daqui, né? Como que nós vive sem estômago? Vive sem intestino? Eu não sou médico, mas eu gosto de pesquisar bastante. O intestino, ele é onde que a comida desce ali e ele extrai toda a vitamina, né? Antigamente eu achava que era no estômago, mas não, quando desce no intestino ali. Dá para viver sem intestino? Não. Dá para viver sem pâncreas? Sem fígado? Não dá. Todos são órgãos vitais. Então os dons do Espírito, todos são vitais para a vida da igreja e para o crescimento da igreja. Todos são importantes, não tem esse é mais importante que esse. Não, todos precisam existir para que a igreja cresça em consonância com aquilo que Deus quer. Ok? Vamos correr porque o meu horário já está dando. Vou pedir por favor que alguém já dê um toque para os nossos jovens, porque assim a gente já faz o recolhimento dos dízimos, das ofertas junto com eles, né? A gente faz um encerramento junto com eles. E 5 minutos eu estou encerrando, irmãos. Vamos lá. Então a gente falou aí dos propósitos da profecia. Falamos da variedade de línguas, né? Na verdade eu estou bem atrasado hoje, irmãos, me perdoam um pouco aí. Eu acabei atrasando um pouco aqui. O item 2 do tópico 2, qual que é a finalidade do dom de variedade de línguas? Qual que é a finalidade? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Tá certo? As línguas, ao contrário da profecia, está vendo a diferença? Ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Então não adianta eu ficar aqui, vim dar aula para os irmãos e ficar 10 minutos falando em língua. A hora que eu comecei a lembrar da profecia do pastor Daniel Fogel lá, deu vontade de falar em língua. Mas vai adiantar eu pegar o tempo da minha aula aqui e ficar falando em língua? Vocês não vão entender nada. Então eu preciso me controlar, né? Porque nós temos esse controle sobre o nosso corpo e focar no que eu tenho que fazer agora, que é o quê? Estudar a palavra com vocês. Depois, no momento oportuno, eu falo em língua, quando, né, eu me recordar de novo disso aí. Mas o momento é agora, vocês precisam ser edificados. Vocês estão sendo edificados por uma profecia também, que é a palavra de Deus, né? Que é uma profecia para a nossa vida, certo? A atualidade do dom dispensa comentários, né? Este dom, ele continua sendo atual. E é preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico, tá vendo? Já falei sobre isso, sobre o cessacionista, né? Já comentamos sobre isso hoje. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. Amém? Então, irmãos, o dom de variedade de língua, ele tem que ser usado sim. Se Deus te tomar em línguas estranhas no culto, deixa Deus te usar sim, tá? Mas nós estamos falando aqui dos cuidados, da forma com que nós devemos aplicá-los, porque, como nós falamos aqui, existem pessoas que usam eles de forma equivocada, tá certo? E por último, no tópico 3, só dando uma pincelada, interpretação de línguas, tá? Que é o último dom aqui. O que é a definição deste dom? Thomas Hoover, de novo esse teólogo, ele afirma o quê? Que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, ou seja, na língua original do país ou da região, aquilo que foi pronunciado em línguas. Lembra lá quando
Deus tomou lá aquelas pessoas em línguas, que os outros, tinha pessoas de várias cidades, várias regiões ali, e ouviam eles falar em línguas na sua própria língua. Então, olha só, o dom de interpretação, certo? Que mais, ó? Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais, e por isso Paulo fez uma advertência. Não é que Paulo proibiu, irmãos. Paulo não proibiu de falar em língua, Paulo não proibiu de profetizar. Paulo advertiu, ou seja, Paulo chamou a atenção para tomar cuidado com a forma com que era feito. O que ele falou aqui, ó? Olha só, na igreja de Corinto havia certa desordem, e ele falou assim, ó: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, né? E por sua vez haja intérprete. Porque a pessoa que está falando em língua, ela está edificando a si mesmo. Aí começa todo mundo a falar em língua, e aí tem uma pessoa pregando. Como é que a pessoa que está aí vai prestar atenção na mensagem e na língua? Você está entendendo? É isso que a gente está querendo dizer, porque às vezes acontece isso, o pastor está pregando, e aí a pessoa começa, né? Falar em línguas, e aí quem está aqui, quem que ela ouve? Ela ouve o pastor ou ouve o irmão que está falando em línguas? Teoricamente o pastor. Mas aquela pessoa que está falando em línguas, não está tendo intérprete, então o que ela precisa fazer? Se conter consigo mesma, para que haja uma ordem no culto. É isso. Porque nós estamos aqui, irmão, para aprender, para um culto racional, né? Nós não vamos pela emoção. A emoção, ela faz parte também, né, na igreja, mas nós vamos pelo raciocínio, nós somos racional. Então nós não estamos entendendo a língua, não tem intérprete, então vamos ficar com a palavra que está sendo pregada. Tá certo? Mas existem casos que Deus levanta durante a pregação, e isso é a atuação do Espírito Santo. O pastor está pregando e Deus toma alguém em língua estranha. O pastor, ele já entende que é Deus falando através daquela pessoa. Então ele para, olha só a ordem, ele para, aquela pessoa fala e Deus usa alguém para interpretar. Já viram isso? Acho que já, né? A maioria já viu isso. O próprio pregador, ele entende que Deus, o Espírito Santo agora quer usar aquela pessoa ali, e ele espera. E é engraçado que quando é Deus, tudo funciona certinho. O pastor está pregando, Deus toma a pessoa em língua, ele para. Quando ele sente que é Deus, né, ele sente que o Espírito Santo está no controle disso, ele para, a pessoa fala em língua, com toda a ordem, e Deus levanta alguém que interpreta. E aí aquela pessoa, ela interpreta, os dois sentam e volta a mensagem. Olha só como que o negócio não tem desordem, não tem bagunça. Então, o Espírito é o mesmo. Como que pode? O Espírito está me usando aqui, está usando o outro ali ao mesmo tempo, que se o propósito é edificar a vida, como que pode? Como que a pessoa vai prestar atenção em duas pessoas ao mesmo tempo? Então, Paulo aqui não está proibindo, ele está advertindo aos cuidados que nós temos que ter com isso, certo? E há uma diferença entre o dom de interpretação e de profecia. Embora haja semelhantes, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, tá? Que capacitada também pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Lembra do propósito? Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete, porque ela é dita na língua que todo mundo entende, então não tem que ter um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse: não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe os irmãos, são 10h05, eu falei que eu ia estar terminando, tá certo? Concluindo aqui, os jovens já estão chegando. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, nós já estudamos sobre isso na primeira lição, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Lembra que dádiva é presente? Dádiva é dom. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia e o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia. Que jeito que a Bíblia fala? Sabedoria, tá? Decência e ordem. Então, na igreja não é lugar de desordem, não é lugar de bagunça, que nós já falamos. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas do céu. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. O comentarista, ele fala hoje aqui para a gente, ó, ore com a classe. No final, vou pedir que o irmão que for fazer a oração, ore com a classe, para que nós sejamos edificados, agraciados com os dons, né, de elocução na nossa vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Vou convidar aqui, pode ser
a irmã Elaine, irmã, pode cantar um breve corinho, um estrofe do hino só para recolhimento dos dízimos e das ofertas. Você pode tocar, Léo, você pode tocar aqui, Léo? Pode ser o estrofe de um hino da harpa, tá? Conhecido, só um estrofe para recolhimento dos dízimos, das ofertas, e a gente já vai encerrar. Gostaria logo após o louvor da nossa irmã, o pastor Nadson viesse fazer o encerramento. E os irmãos que estão assistindo na sua casa, compartilhe o vídeo, porque muitas pessoas com a pandemia estão, às vezes a pessoa não quer vir por medo, ou às vezes porque não pode, e aí a pessoa pode assistir na sua casa. Nós temos observado os vídeos que são postados, tanto dos cultos, quanto da escola bíblica, chega a ter 500, 600 visualizações, tá? Então é importante que tem pessoas que estão assistindo, tá certo? Também parabenizar os jovens, e os jovens, Deus abençoe vocês, vocês estão num número bem bonito hoje, né, irmã Luísa? O número está aumentando de novo, né? Depois desse recesso que nós tivemos a igreja fechada, né? Os irmãos estão voltando. A irmã Elaine, logo após, o pastor Nadson também, nos trazendo aí a finalização do trabalho. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, com hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, se coloquem em pé, vamos agradecer a Deus por esta aula tão boa, nesta manhã, como sempre, e às 18 horas estaremos aqui, permitindo o Senhor, para continuarmos adorando o seu nome. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, lhe adoramos, lhe agradecemos por estarmos aqui diante da sua presença nesta manhã, Senhor, recebendo de Ti a instrução da sua bendita e preciosa palavra, para que nós possamos cumpri-la de conformidade como ela está escrita. Deus eterno, que o Espírito do Senhor, Ele continue operando em cada coração de uma forma toda especial, de conformidade, conforme o Senhor determinou, Deus eterno, e que nós possamos usufruir de todas essas bênçãos, esses benefícios pelos quais o Senhor tem distribuído para as nossas vidas.
e que possamos, Senhor meu Deus, estar diante da sua presença com gratidão nos nossos corações por tudo que o Senhor tem feito. Tudo isso nós lhe pedimos, já lhe agradecemos, porque o Senhor vive e reina para sempre. Estenda as suas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a consolação e comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração, e todos digam amém.